Completando o nosso vídeo de hoje, quero trazer uma outra informação, tá? Que o atacante Gustavo Mosquito ainda está na mira do Goiás. Para a sequência do ano, foi só falar em Mosquito que alguma muriçoca já me picou aqui durante a gravação do vídeo, né? Mas faz parte. Gustavo Mosquito, que lá no Corinthians vem sendo chamado muito mais de Gustavo Silva, tem um contrato no Clube Paulista, deixa eu confirmar aqui para vocês, até maio de 2026. Até aqui, o Santos e também o Goiás já demonstraram interesse naquela outra janela. Tá? Essa informação de que o jogador novamente está no radar alviverde foi confirmada pelo Imprensa Verde. Pelo que eu apurei, não há proposta, não há nada nesse sentido, mas é um nome que agrada. E assim como foi procurado na última janela, deve sim ser contatado neste mês de junho ou no comecinho do mês que vem. Não acho uma negociação simples, mesmo se tratando de um jogador que, para o nível, por exemplo, do Corinthians, né, não recebe um salário assim astronômico, cerca de 250 mil reais mensais. Por exemplo, Pedro Raul ganha 700 mil, então para o Goiás pagar, por exemplo, 200, 250 é mais provável. Não é uma negociação simples pelo seguinte fato: ele vem jogando com maior frequência nos últimos jogos, foi titular contra o São Paulo, marcou um gol, contra o Internacional na última rodada foi reserva, vem intercalando, né, entre titular e reserva, 24 jogos pelo Corinthians nesse ano, um gol marcado e 2 assistências. Geralmente ele faz mais uma função na ponta esquerda, tá? Pode jogar também na direita, esse ano vem jogando mais pelo lado destro do campo. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação, segundo o SofaScore, somente nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Ele que é destro e seria assim uma boa contratação, tá, para o Goiás. Um jogador que tem muita raça, né, consegue, mesmo não tendo um brilhantismo técnico, ajudar nas participações ali pelo lado direito, tanto para cruzamentos quanto também tentando uma bola mais enfiada, né, aproveitando, por exemplo, uma explosão em velocidade, um contra-ataque ou algo nesse sentido. A melhor temporada dele foi em 2021, com 6 gols e 3 assistências pelo Corinthians. No ano passado acabou se lesionando, por isso perdeu espaço. Não acredito que ele vá deixar o Corinthians, tá, nesta atual temporada, exceto se houver uma compensação financeira ou se o técnico atual, o Antônio Oliveira, se ele for demitido ou se ele não quiser mais contar com o jogador. Mosquito, que é revelado nas categorias de base do Curitiba, surge como uma grande revelação ali em meados de 2014, 2015, é negociado com o Corinthians ainda em 2019. Foi emprestado inclusive para o Vila Nova, né, naquele mesmo ano, não foi bem na Série B, passa também pelo Paraná e voltando para o Corinthians a partir de 2020. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador. Bom atleta, na minha avaliação, o Goiás precisa sim contratar um jogador nesse perfil, tá? Acho que você consegue até encontrar melhores jogadores tecnicamente numa Série B, por exemplo, do que propriamente o Gustavo Mosquito. Mas é um bom jogador, é um cara que já tem uma experiência também de pressão, enfim, o Goiás precisa gastar um pouco mais nessa próxima janela de transferências e não se contentar nem com aquilo que já tem, muito menos com opções menos, vamos dizer assim, com números ruins nas últimas temporadas, com jogadores que não atuam há muito tempo. O Goiás precisa evitar ao máximo esse tipo de contratação. Acho que o Gustavo Silva seria sim, tá, uma boa chegada do elenco alviverde. Tendo mais atualizações a respeito desse assunto, o Goiás que tem interesse também no Caetano, né, zagueiro do Corinthians, eu volto Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa declaração, ao mesmo tempo esperançosa do atacante Michael, mas que também está longe da realidade hoje financeira do Goiás, né? Em entrevista ao Globo Esporte, o atacante ex-Verdão, que nesse momento está na mira tanto do Cruzeiro quanto também do Flamengo, demonstrou novamente o seu carinho, né, a gratidão que tem pelo Goiás e afirmou o seguinte, abre aspas: se um dia o Goiás me quiser de volta, eu volto, fecha aspas, né? Foi o que declarou o Michael. Se fosse tão simples assim, né, o Michael nem teria saído da Serrinha lá em 2019. Hoje ele tem 28 anos de idade, o contrato dele no Al Hilal vai até junho da temporada de 2025, e apesar desta especulação, dessa coisa aqui no Brasil, né, de que o Al Hilal vai livrar dele para trazer outro estrangeiro, isso pode acontecer, mas não vai ser de graça, tá? Então o Michael, ele teve a melhor temporada dele, inclusive, nesse ano, jogando 52 vezes, sendo um titular absoluto, marcou 11 gols e deu também 10 assistências. Se fosse só o salário, que é sim muito alto, R$1 milhão por mês, para voltar para o Goiás, acredito que o Michael aceitaria sim uma redução salarial. Talvez o Goiás poderia chegar, tá? Só dando um pitaco aqui, talvez na casa de 600, 700 mil reais, o Goiás poderia chegar. Só que, igual eu falei, o Al Hilal não vai emprestar o jogador e muito menos
vai rescindir com ele gratuitamente, tá? Então pelo menos 20, 30, 32 milhões de reais, tá? Eu não vejo a possibilidade do Michael ser negociado de volta aqui para o Brasil por menos de 15 ou 20 milhões de reais. Então é uma negociação nesse momento basicamente impossível, tá? Pelo acordo financeiro, enfim, a não ser que o Goiás fosse muito irresponsável financeiramente, apesar de ser um grande jogador. Eu não recomendaria isso, né? O último ano dele pelo Goiás, lá em 2019 também, com 54 aparições, 16 gols marcados e 5 assistências. Então, apesar da declaração do Michael, né, nesse momento não tem como o Goiás fazer esse movimento. Como falei, a não ser que ele pague a multa rescisória e fique livre no mercado e aceite ganhar 500 mil, 400 mil, que seja, algo nesse sentido, acho que ele não vai fazer, tá? Apesar do carinho, enfim, a gente entende que é uma profissão, não tem jeito o cara deixar de ganhar mais, né, para jogar num outro clube pagando a metade ou algo nesse sentido, não faz muita lógica, tá? Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo também nos comentários. Não deve voltar agora, mas daqui 2, 3 anos. Quer um zagueiro canhoto, tá? Quer um zagueiro canhoto e um nome que ainda agrada, ainda digamos está sendo monitorado, mas sem proposta oficial até aqui, é do zagueiro Sabino. O Sabino que tem passagens aí pelo Santos, Coritiba, Sport, 27 anos de idade. E é o seguinte, o Sabino ele foi lá para o São Paulo com uma grande expectativa, um zagueiro canhoto, um dos únicos dentro do elenco, mas simplesmente não jogou, né? Uma coisa assim de louco, cara. Só tem 19 minutos na Copa do Brasil, já um tempão atrás, contra o Águia de Marabá, e o contrato dele está acabando, né? O contrato do Sabino vai somente até dezembro desse ano, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer clube a partir do ano que vem. O zagueirão canhoto, quando que o Sabino foi procurado pelo Goiás? Em 2022, para a disputa da Série A, em dezembro, janeiro desse ano e também em abril desta atual temporada, mas ele que estava se recuperando ainda de lesão, acabou se mudando do Sport para o São Paulo. Tinha um contrato, se eu não estiver enganado, esse contrato dele no Sport ia só até a metade desse ano, né? O Sport estava precisando limpar sua folha, o Sabino não queria continuar mais, acabou rescindindo o seu contrato e fechando em definitivo com o São Paulo, mas até aqui só jogou uma única vez. Ficou no banco de reservas nos últimos jogos, aí contra o Bahia, Criciúma, Vasco, Cuiabá, só que não joga, tá? Então o jogador acaba ficando insatisfeito nesse quesito. Também, já em reta final de contrato, é um jogador que eu olharia com excelentes olhos, tanto para essa Série B quanto também visando o ano que vem. Até aqui é um nome que obviamente agrada a diretoria do Goiás, só que não há nenhum tipo de movimento para fazer a sua contratação. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. O que você pensa sobre o Sabino? Canhoto, 1,84 m de altura, um jogador bom na saída de bola e principalmente sendo um elemento surpresa no ataque. Gols de cabeça, até mesmo em finalizações, cobranças de pênaltis, né? Lembro de uma fase artilheira dele ali pelo Coritiba em 2020, ele marcou 6 gols naquele ano. 2019 também foram 5 gols no Couto Pereira e no ano passado pelo Sport ele jogou 58 vezes e marcou 7 gols. Até mesmo em nível técnico de Série A, foi muito bem pelo Sport em 2021, um jogador que é revelado nas categorias de base do Santos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Sabino, qual seria a sua indicação. O nome que agrada, o Goiás deve sim trazer um zagueiro canhoto para a sequência da Série B. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal. E conferir os dois apoiadores, tanto apoio no Tênis Club quanto também a Agin TV. Os dois links logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!